Na última quarta-feira, o Flamengo teve a sua primeira partida de vida ou morte na temporada de 2024. E, ao estar muito pressionado, num jogo de Libertadores, correndo o risco de gerar uma grande decepção à sua torcida, numa eventual não classificação para a próxima fase, o Flamengo se superou e superou um adversário difícil. Sim, um adversário qualificado, que é o Bolívar, atual time que ficou em quartas de final do ano passado, que eliminou o Atlético Paranaense, que é líder da chave do Flamengo ainda. Então, o Flamengo conseguiu uma grande vitória no Rio de Janeiro, muito baseado no estudo do adversário. O técnico Tite e sua comissão técnica demonstraram claramente ter estudado o seu adversário, e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo aonde e qual foi a chave tática, claro, além da qualidade, né, que o Flamengo tem, para que o time viesse a superar o adversário e, por que não, encaminhar a sua classificação para as oitavas de final. Então, vem comigo falar sobre tática sem tatiquês. Eu lembro a você de deixar o like no vídeo. É muito importante para a gente poder alcançar a meta de 50 mil inscritos. Eu sei que está longe ainda, mas é de pouquinho em pouquinho que a gente chega lá. Para começar a falar do jogo, eu vou mostrar para vocês um trechinho da análise pré-jogo de ontem, um ponto que a gente destacou aqui e que foi decisivo. Aparentemente, a comissão técnica do Tite também identificou o que é absolutamente natural. Quem estuda muitos jogos acaba identificando os mesmos padrões, é natural que se repita. E o Bolívar dá espaço, sim, em vários contextos. O Bolívar defende num 4-1-4-1, mas uma coisa para ser dita é que os caras que defendem o lado, especialmente o lado direito ali, com o Bruno Sávio, não são caras essencialmente defensores, digamos assim. São caras que vão recompor, mas que eles eventualmente vão falhar essa recomposição e vai gerar ali uma divisão de referência para o Iomar. Aqui, o Palestino colocou 2 homens no entrelinhas, só tem um volante, e aí o Iomar salta a pressão lateral direito para tentar antecipar esse combate e gerar ali uma superioridade naquele setor. Só que aí o Palestino de primeira coloca a bola nas costas do Iomar, e aí gera uma superioridade numérica, só que o jogador aí muito ruim não conseguiu dominar a bola e acabou não consolidando essa vantagem. Será que isso se repetiu nessa quarta-feira? Vamos ver. O jogo tinha acabado de iniciar quando o Flamengo começou a trocar passes naquele perde e ganha. O Bolívar já subiu a marcação como a gente imaginava e o Rossi encaixou uma bola longa. Onde foi essa bola longa? Essa bola longa foi exatamente no setor direito, onde não jogava o Iomar, mas jogava o titular, o Saavedra, e ele, para proteger ali esse entrelinhas, tentava saltar a pressão. Saltou a pressão um pouco atrasado, como aconteceu com seu colega, como normalmente acontece, porque é um time que joga muito exposto e acaba gerando espaço entre as linhas para a proteção de um único volante. Saavedra saltou a pressão no Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas deu uma casquinha, um passe de primeira, só que pelo alto. E essa bola chegou ao Everton Cebolinha. Everton Cebolinha, que é o principal jogador do Flamengo. Isso era segredo entre nós até um dia desse, né? Mas eu acho que a gente já pode contar para os outros. É o principal criador de chance, é o principal autor de passe-chave, é o cara que mais dribla no time, e esses dribles geraram aí uma situação de que ele juntou 4 jogadores numa cena até parecida com a célebre cena do Denilson correndo dos turcos na Copa de 2022. Olhem que os 4 jogadores estão focados nele, enquanto o Gerson e o Arrascaeta estão completamente livres. E aí o Cebolinha atraiu toda essa galera e libertou os seus colegas, dá um passe para o Coringa, converter aí cruelmente seu primeiro gol no ano, merecido. O Coringa tem sofrido muito críticas, muitas vezes injustas, e vai para o seu segundo grande jogo na sequência, ao fazer um gol a 1 minuto de jogo, que gerou ali uma tranquilidade grande para um Flamengo que arquibancada para o seu lado. O Bolívar subia a marcação e corria muito risco, gente.
E aí o Flamengo conseguia, através dessa bola longa, repetir aquela vantagem, repetir aquela geração de vantagem, buscando ali desequilibrar. O Pedro acabou não temporizando direito, tocou a bola muito antes, o jogador tem que saber, especialmente nessa zona mais final do campo, ele tem que conduzir na direção do adversário e esperar o último momento ou o momento ideal para fazer o passe, para quem recebeu o passe, não ter a cobertura chegando, né? Esse passe pro Cebolinha acabou sendo um passe muito antecipado, a cobertura chegou e o lance que era muito promissor não gerou vantagem, mas a gente mostrou ali mais um uso daquela vantagem no corredor lateral. Que não é nada demais também, tá, gente? Todo time gera vantagem em algum canto e essa é uma vantagem até certamente, de certa forma, comum contra times que jogam nesse 4-3-3 4-1-4-1. O Flamengo subia a marcação de uma forma mais zonal no 4-1-3-2, com 2 atacantes ali, e o Bolívar até desceu mais um jogador para facilitar a sua saída, mas não abriu mão de sair por baixo. O Bolívar é um time qualificado, é um time técnico, que não é só na altitude que apresenta um bom futebol. O Bolívar meteu 4-0 no Palestino, né, fora de casa. O Palestino que venceu o Flamengo. E aí o Bolívar eventualmente conseguia sair. Gente, esse é um bom jogo pra gente falar sobre o dilema do equilíbrio. O time, ele não pode escolher a hora de ser equilibrado, de ser agressivo ou de ser conservador. O Bolívar é um time agressivo com e sem a bola. E isso gerou vários riscos pro time. Riscos que, quando tinha a bola, não eram sentidos. Por quê? Quando tinha a bola, era um time que ia criar chances. E as criou. Nesse lance, recuperou a bola alto, mas aos 12, iniciando numa cobrança de lateral e construindo ali, com bastante gente subindo, com muita triangulação acontecendo, tentando aproveitar a janela de passe, envolvendo a defesa do Flamengo, esse time chegou ali, com base na troca de passe, no jogo apoiado, conseguiu chegar ali numa construção de chance de gol claríssima, que poderia ter mudado o cenário do jogo. O Bolívar, aos 12 minutos, podia ter empatado essa partida e gerado um clima bastante esquisito no Maracanã, para uma grande defesa do Rossi, que triscou na bola, e depois ela foi na trave. Então não tem meio time conservador. O time é agressivo, ele tem os prós da agressividade, que é conseguir gerar muitas chances de gol. E o Bolívar claramente é um time assim. E tem os contras também, que a cada vez que o Flamengo conseguia sair daquela pressão ou recuperar a bola a partir daquele tipo de jogada, o Flamengo conseguia criar chances de gol. Aqui, um lance que o Flamengo tenta sair longo, a bola fica no pé de ganha, o Flamengo consegue o pé de pressão e de novo vai encontrar a defesa deles bastante exposta, o Cebolinha erra o passe, mas a Vilinha, Cebolinha devolveu na mesma, boa, aí com a bola quicando, né, perdeu o gol. O Arrasca voltando de lesão ainda, um pouco sem ritmo, mas ele merece que tenha paciência também e merece, a torcida do Flamengo merece vê-lo em campo mais vezes. Bolívar saía jogando, sempre saía jogando, e isso gerava roubo de bola do Flamengo, que marcou muito bem o primeiro tempo, marcando alto. E aí, esse foi um lance meio de pelada. O Flamengo rouba a bola, o Pedro finaliza, e o rebote do goleiro vira contra-ataque. E aí, em 2 passes, o Bolívar coloca a bola pro Chico Costa, nas costas da defesa, e o Rossi falha, dá uma pichotada horrível. E aí, fica meio estranho, né? Fica meio esquisito esse lance, mas o Flamengo consegue consertar ali essa falha e proteger a baliza, né? Então, o jogo, ele teve componentes ali naquela primeira etapa de um time realmente absolutamente destemido para enfrentar o Flamengo, e o Flamengo com uma certa tranquilidade para marcar alto, né, esse time. Da mesma forma como jogou muito confortável marcando alto, com esse zonal alto, o Fluminense, né? Então isso demonstra que é um time que consegue ali exercer esse tipo de pressão no adversário. Aqui o Flamengo rouba a bola, o Arrascaeta acaba não tomando a melhor decisão, mas o Flamengo vai acabar ficando com a terceira bola ali. A segunda bola fica pro Bolívar, mas o Flamengo consegue fazer o perde pressiona, e aí vai de novo tentar girar o lance, fica com a bola, pressiona, a bola chega no Cebolinha. Na hora que chega no Cebolinha, veio diferente, ele já passa no meio de 2, de novo concentra uma galera no lance. E aí o Alan tem a criatividade de inverter o jogo. O Alan, mais uma bela partida dele. Pro De La Cruz, a bola chega até o Coringa. E aí o Coringa vai aproveitar a superioridade numérica dentro da área. Nota que tem 4 rubro-negros contra 3 jogadores adversários. Coringa tenta um passe bem no ponto futuro ali para o Arrascaeta. O bloqueio no limite sobra para o Ayrton Lucas só complementar para dentro da rede, que ficou cortado aqui no vídeo. Que fase, falso 9. E aí, de novo, né? Essa é uma tônica que ficou se repetindo. O Bolívar tentando sair longo, o Flamengo recuperando, seja em pé de pressiona, seja na marcação alta, seja ali numa recuperação correndo para trás, como foi o caso do Cebolinha. Jogada individual, cai no chão, o De La Cruz quase que sozinho ali, inicia um pé de pressiona, até um pouco diferente da coordenação que o time estava nesse momento, estava tentando voltar. Ele contraria, né? Ele faz muitas vezes isso no jogo, contraria a orientação tática do time, às vezes até errado, mas muitas vezes dá certo. Ele contraria a orientação tática do time, dá o bote, consegue desequilibrar o adversário, o Pedro fica com a segunda bola e dá pro craque do Flamengo, o Everton Cebolinha, o melhor jogador do Flamengo na temporada, converter ali com bastante criatividade. A gente está acostumado a ver o jogador chapar ali no lado oposto, especialmente o destro. Ele faz esse chute mais fechado, que é inapelável para qualquer goleiro, que jamais vai imaginar que ele vai finalizar ali. O Flamengo possivelmente se classificará até no caso de derrota contra o Milionários, porque é muito difícil imaginar que o Bolívar em La Paz vai perder para o Palestino. La Paz é muita diferença com relação a Bogotá. O Palestino já teve muita dificuldade em Bogotá, onde os caras massacraram a escala David ali de gols perdidos, a ponto de conseguir empatar com eles, mas o Palestino dificilmente vai perder pontos, vai ganhar pontos, mas o Palestino dificilmente vai conquistar algum ponto lá na Bolívia. A má notícia é que o Flamengo não vai conseguir ser o primeiro do grupo. A boa notícia é que o
Flamengo vai para uma pausa de calendário ali de uma semana até enfrentar o Amazonas com o cancelamento da rodada do Campeonato Brasileiro e vai com uma certa tranquilidade depois de 2 grandes jogos no Maracanã, com a cara do Tite, com a cara da comissão técnica e especialmente com o retorno do Everton Cebolinha, que faz toda a diferença. É difícil imaginar que o Flamengo teria passado pela má fase, pela instabilidade que passou, caso o Everton Cebolinha não tivesse sido lesionado ali naquele lance com o Igor Vinícius. Às vezes, por ter tido protagonistas diferentes, talvez estilo de jogador mais técnico em relação à técnica pura mesmo, né? Jogador que joga mais parado, etc. Ao longo desses anos, a torcida do Flamengo um pouco renegue a ideia de ter o Cebolinha como o seu principal jogador. Mas fato é que, em 2019 mesmo, ele era um dos principais jogadores do futebol brasileiro e isso não mudou, né? Ele continua jogando muito, passou por um período muito difícil no Flamengo, onde ele chegou e não teve oportunidade, não teve sequência, ficou escanteado em banco, sendo colocado para jogar em contexto muito diferente, e agora ele faz parte da espinha dorsal do Tite. A espinha dorsal do Tite é muito clara: Pedro, Cebolinha, Arrascaeta, esses jogadores são priorizados pelo sistema e os outros carregam piano para eles. E aí, dentre esses carregadores de piano, tem ótimos deles, né? Alan, De La Cruz, Gerson, Ayrton Lucas, com o Cebolinha encaixa muito bem. Então, tem uma galera muito qualificada para carregar esse piano, para que os 3 brilhem. Ótima notícia para a torcida do Flamengo, que vê o time voltando aos trilhos e pode ser feliz ainda nessa temporada, tá bom? Então é isso. Muito obrigado e eu fui.